Todo mundo gosta de falar sobre os grandes sonhos que deseja realizar na vida. Comprar a casa própria, comprar um carro 0 km, fazer uma viagem internacional, ter liberdade financeira, se aposentar cedo com dinheiro suficiente para poder aproveitar a vida. E não tem nada de errado em sonhar grande, pelo contrário, a vida fica muito mais interessante quando você tem uma direção clara, um motivo para levantar da cama todos os dias. O problema começa quando a gente acredita que só os sonhos já basta, ou pior ainda, quando a gente acha que uma única decisão grande vai transformar a vida financeira inteira. E assim, magicamente, o sonho vai se realizar. É exatamente aí que muita gente quebra a cara. Esse vídeo não é sobre economizar dinheiro e também não é para você desistir dos seus sonhos. É justamente o contrário. A ideia que eu quero compartilhar aqui é bem mais profunda do que simplesmente guarde uma parte do seu salário. Os grandes sonhos não nascem de grandes decisões, eles nascem de uma sequência de pequenas vitórias que aos poucos mudam completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro. E essa mudança vale muito mais do que qualquer investimento milagroso, qualquer renda extra ou qualquer promessa de ficar rico rápido. Porque quando muda a forma como você pensa sobre o dinheiro, as suas decisões mudam sozinhas. E quando as decisões mudam, a sua vida financeira muda junto. Tem um ditado que é bem popular que provavelmente você já ouviu. Uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Com o dinheiro funciona exatamente assim. Só que as redes sociais fizeram a gente esquecer disso. Hoje parece que todo mundo acorda milionário. Você abre o Instagram e vê alguém postando uma foto em uma cobertura. Depois aparece outra pessoa entrando num carro de luxo. Em seguida, alguém embarcando num jatinho. Dá a impressão de que riqueza acontece do dia para a noite, de uma hora para outra. Só que ninguém mostra os anos economizando. Ninguém mostra as vezes que precisou dizer não. O fim de semana em que preferiu ficar em casa investindo em vez de sair gastando. Ninguém mostra a reserva de emergência sendo montada, mês após mês, aos pouquinhos. Porque isso, sinceramente, não vai viralizar. Só que a vida real acontece exatamente do jeito que quase nunca aparece na internet. A gente olha para alguém que construiu patrimônio em 20 anos e só enxerga o resultado final. A gente não vê as milhares de pequenas decisões tomadas quando ninguém estava olhando. E talvez seja por isso que tanta gente vive frustrada, porque compara o último capítulo da história dos outros com o primeiro capítulo da própria história. E aqui entra uma pergunta que parece simples, mas que muda tudo. Por que algumas pessoas conseguem manter a disciplina financeira por anos, enquanto outras desistem nos primeiros meses? Muita gente vai dizer que é porque uns ganham mais do que as outras, mas isso explica só uma parte pequena dessa história. Existe um fator psicológico muito mais importante. A gente precisa sentir que está progredindo. Pensa em qualquer joguinho de celular. Você começa no nível 1, passa por nível 2, desbloqueia uma habilidade nova, conquista um objetivo. É essa sensação de evolução que te faz continuar jogando. Agora imagine um jogo impossível, onde você precisa vencer umas 100 fases antes de ganhar qualquer recompensa. Quanto tempo você jogaria isso? Provavelmente desistiria rapidinho, porque o cérebro humano precisa perceber que está avançando. É exatamente isso que acontece com a vida financeira. Muita gente começa dizendo, eu quero ficar milionário, mas ainda não conseguiu guardar nem os primeiros R$ 500 numa reserva de emergência. Todos os dias ela olha para esse objetivo gigantesco e sente que continua no mesmo lugar. Depois de algumas semanas vem aquele pensamento perigoso. Isso nunca vai acontecer comigo. Guardar esse dinheiro não faz diferença nenhuma. Investir R$ 100 não vai mudar a minha vida. Então, para que continuar? Você percebe o problema? Não é falta de capacidade, não é falta de inteligência e nem é falta de dinheiro. É falta de progresso visível. Quando a distância entre quem você é hoje e quem você quer ser parece grande demais, a sua mente começa a tratar aquele objetivo como impossível. E quando algo parece impossível, a tendência natural é desistir. É por isso que tanta gente abandona projetos importantes, academia, estudos, empreender e também a organização financeira. Porque a gente acredita que só vale a pena continuar quando o resultado já é enorme. Só que ninguém percebe que os resultados enormes quase sempre nasceram de resultados pequenos. E é engraçado como isso muda quando a gente fala de outras áreas da vida. Imagina uma criança aprendendo a andar. Ninguém espera que ela saia correndo no primeiro dia. Cada passinho é comemorado. Quando ela fica em pé sozinha, é uma vitória. Quando ela anda 2 metros, é outra vitória. Ninguém fala, isso não vale nada porque ela ainda não corre uma maratona.
Só que quando o assunto é dinheiro, é exatamente isso que a gente faz consigo mesmo. Guarda os primeiros R$ 1.000 e pensa, isso não é nada. Monta uma reservinha de emergência e diz, ainda estou muito longe. Começa a investir, mas olha para alguém que já tem milhões e conclui que as suas próprias conquistas não valem a pena. E aqui mora um detalhe bem perigoso. Quanto menos você valoriza suas pequenas vitórias, menor fica a sua motivação para continuar conquistando outras. É como construir uma escada e ignorar todos os degraus só porque você só consegue enxergar o telhado. O problema é que ninguém chega no telhado pulando todos os degraus de uma vez. Existe essa ideia bem popular hoje em dia de que você precisa pensar grande, e eu concordo com isso. Mas tem uma diferença enorme entre pensar grande e desprezar os pequenos avanços. Pensar grande é importante, desprezar as pequenas conquistas é um erro. Porque uma coisa alimenta a outra. Os grandes sonhos dão direção, as pequenas vitórias dão motivação. Sem direção, você anda em círculos. Sem motivação, você para de caminhar. E talvez esse seja o maior erro que a gente comete quando tenta melhorar de vida. Ficar obcecado pelo destino e ignora completamente o caminho. Quer comprar uma casa, mas não consegue passar um mês sem estourar o orçamento. Quer liberdade financeira, mas ainda faz compras só para impressionar gente que nem gosta dela de verdade. Quer investir bastante, mas ainda não aprendeu a controlar o dinheiro que já tem. Percebe que existe uma ordem natural aqui? Antes de administrar um patrimônio grande, você precisa aprender a administrar um patrimônio pequeno. Antes de começar a investir muito, você precisa aprender a investir pouco. Antes de realizar grandes sonhos, você precisa aprender a vencer pequenas batalhas. E é essa uma das ideias mais libertadoras que existem sobre o dinheiro. Você não precisa transformar sua vida inteira nesse mês ou nesse ano. Você só precisa conquistar a próxima pequena vitória, porque é ela que vai abrir o caminho para a vitória seguinte. Agora, eu quero que você imagine duas pessoas. As duas têm exatamente o mesmo sonho: comprar uma casa daqui 10 anos. Ganham praticamente o mesmo salário, trabalham na mesma empresa, têm a mesma idade. Mas existe uma diferença enorme entre elas. A primeira acredita que o sonho é tudo. Ela passa anos repetindo: quando eu ganhar mais, começo a guardar dinheiro. Quando eu for promovida, começo a investir. Quando minha vida melhorar, eu organizo minhas finanças. Ou seja, ela condiciona todos os bons hábitos a um futuro que ainda nem existe. Já a segunda faz diferente. Ela não começa pela casa, começa pelos hábitos. Primeiro, aprende a terminar o mês com algum dinheiro sobrando. Depois, monta uma reservinha de emergência. Depois, começa a investir com pouco dinheiro. Aprende a não aumentar o padrão de vida toda vez que recebe um aumento de salário. Aprende a comprar porque precisa e não para impressionar ninguém. 10 anos depois, as duas ainda sonham com a mesma casa. Só que apenas uma delas está realmente preparada para comprá-la. E o mais curioso é que durante esses 10 anos, ela talvez nem tenha percebido que estava chegando mais perto do sonho, porque cada vitória parecia pequena demais. Só que elas foram se somando. É como encher um reservatório com um copo de água por dia. No primeiro dia parece inútil, na primeira semana quase não faz diferença. No primeiro mês ainda parece pouco, mas quem continua enchendo, um dia percebe que tem água suficiente para atravessar uma seca inteira. A vida financeira funciona exatamente assim. O problema é que fomos educados a admirar grandes acontecimentos: a promoção, o carro novo, o apartamento, o salário alto, mas quase ninguém admira o comportamento que tornou tudo isso possível. E é muito mais fácil admirar o resultado do que repetir o processo. E talvez seja por isso que tanta gente vive atrás do investimento perfeito, do negócio perfeito, da renda extra perfeita, enquanto ignora completamente o que de fato muda a vida financeira: a repetição de bons comportamentos dia após dia. Tem uma frase que eu gosto muito e eu sempre fico repetindo ela na minha vida. A maioria das pessoas espera mudar de vida em poucos meses, mas não percebe o quanto uma década de boas decisões pode transformar a realidade delas. Isso acontece porque a nossa cabeça adora mudanças rápidas. A gente quer transformar a vida até dezembro, mas patrimônio não respeita calendário. Patrimônio respeita consistência, disciplina e paciência. E convenhamos, esses três atributos não são exatamente emocionantes. Na verdade, costumam ser bem entediantes. Guardar dinheiro, investir todo mês, não gastar tudo quando o salário aumenta, planejar as compras, evitar dívidas desnecessárias. Nada disso rende uma foto bonita. Ninguém posta uma reserva de emergência no Instagram dizendo: olha, que sábado incrível, completei 6 meses de despesas guardadas. Mas sabe o que essas mesmas pessoas costumam postar? O carro financiado, a viagem parcelada, o relógio comprado em 12 vezes.
E o problema é que a admiração imediata costuma custar a sua tranquilidade futura. E aqui entra um dos maiores inimigos das pequenas vitórias financeiras, o status. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas boa parte das compras que a gente faz não serve para resolver um problema, serve para comunicar alguma coisa. Comunicar sucesso, comunicar poder, comunicar que estamos indo bem. É quase como se cada compra gritasse: olhem para mim. Só que existe uma armadilha escondida aí. Toda vez que você compra só para parecer bem-sucedido, você está usando o dinheiro para convencer os outros de uma realidade que muitas vezes ainda nem existe. E enquanto isso, você deixa de fortalecer o que realmente constrói riqueza, a sua capacidade de dizer não. Pensa aqui comigo, quem está mais perto da liberdade financeira? A pessoa que troca de carro toda vez que recebe um aumento ou aquela que continua dirigindo o mesmo carro por mais alguns anos enquanto investe a diferença? Quem parece mais rica? Provavelmente a primeira. Quem tem mais chance de realmente ficar rica? Muito provavelmente a segunda. Existe uma diferença enorme entre parecer rico e construir uma riqueza de verdade. E muita gente passa a vida confundindo essas duas coisas. Parecer rico traz recompensa imediata. As pessoas elogiam, perguntam onde você comprou, comentam nas redes sociais. Você recebe validação na hora. Construir riqueza é diferente. Na maior parte do tempo ninguém percebe, ninguém aplaude, ninguém comenta. Às vezes até parece que você está ficando para trás. Enquanto todo mundo troca de celular, você continua com o antigo. Enquanto os amigos aumentam o padrão de vida, você continua investindo. Por alguns anos, você pode até parecer uma pessoa menos bem-sucedida da roda, mas existe uma diferença enorme entre parecer atrasado e estar, na verdade, construindo um futuro muito mais tranquilo. Deixa eu te dar uma imagem que explica bem isso. Pensa em duas árvores. Uma cresce muito rápido e em poucos meses já está enorme. A outra cresce devagar e quase ninguém percebe o desenvolvimento dela. Só que, enquanto a primeira está preocupada só em crescer para cima, a segunda está criando raízes profundas. Quando chega a primeira tempestade, a árvore alta pode cair, a outra continua de pé, firme. A reserva de emergência é exatamente isso. Muita gente olha para ela e pensa: esse dinheiro está parado. Mas ele não está parado, ele está sustentando toda a estrutura da sua vida financeira. Ele compra algo muito mais importante do que rentabilidade. Ele compra tranquilidade, compra tempo, compra liberdade de escolha. Imagina perder um emprego. Quem não tem uma reserva de emergência entra logo em desespero no primeiro mês. Aceita qualquer proposta, faz empréstimo, usa o cartão de crédito e ali começa a bola de neve. Agora imagine alguém que passou anos construindo pequenas vitórias. Essa pessoa também vai ficar preocupada, é claro, mas ela não vai entrar em desespero. E essa diferença entre preocupação e desespero foi construída muito antes do problema aparecer. Foi construída quando ninguém estava olhando, quando ela decidiu guardar em vez de gastar tudo, quando decidiu investir mesmo parecendo pouco, quando decidiu que não precisava vencer uma corrida de aparências. Percebe como essas pequenas decisões nunca foram tão pequenas assim? Elas estavam, na verdade, comprando paz. E talvez esse seja um dos maiores erros que cometemos ao falar de dinheiro. A gente mede só o patrimônio acumulado e esquece de medir o que esse patrimônio realmente proporciona. Dormir melhor, tomar decisões com calma, não depender do próximo salário para sobreviver, ter liberdade para poder mudar de emprego, ter condições de dizer não para situações abusivas. Isso também é uma riqueza. Talvez seja, inclusive, a forma mais valiosa de riqueza que existe. Porque antes de comprar uma casa melhor, o dinheiro precisa comprar tranquilidade. Antes de realizar grandes sonhos, ele precisa diminuir grandes medos. Agora eu quero te fazer outra pergunta, uma que quase ninguém faz quando pensa em dinheiro. Normalmente a pergunta é: quanto eu preciso ganhar para realizar meus sonhos? Mas talvez a pergunta certa seja outra: quem eu preciso me tornar para conseguir realizar meus sonhos sem destruir minha paz financeira? Porque ganhar mais dinheiro sozinho não vai resolver esse problema. Você com certeza conhece alguém que aumentou muito a renda e mesmo assim continua sem conseguir guardar nada, continua vivendo no aperto, dependendo do próximo salário, ansioso quando o mês termina. Isso acontece porque o aumento da renda não veio junto com a mudança de comportamento. A pessoa mudou o valor que entra na conta, mas não mudou a forma como enxerga o dinheiro. E quando essa relação não muda, o resultado costuma ser sempre o mesmo. O padrão de vida cresce na mesma velocidade que o salário. É como correr numa esteira que você faz mais esforço, mas continua exatamente no mesmo lugar. É por isso que eu gosto tanto dessa ideia de pequenas vitórias financeiras. Elas não aumentam só o seu patrimônio, elas mudam a sua identidade. Identidade é uma palavra bem importante aqui. Durante muito tempo, talvez você tenha repetido frases como: eu nunca consigo economizar, dinheiro nunca sobra para mim.
Investimento não é para mim. Eu não levo jeito para cuidar das minhas finanças. Essas frases parecem inofensivas, mas acabam virando parte da forma como você se enxerga. E a gente tende a agir de acordo com a identidade que acredita ter. Agora imagine alguém que consegue guardar dinheiro pela primeira vez. Não importa se foram R$ 50, R$ 100 ou R$ 1.000. O valor não é o mais importante. O importante é que essa pessoa passa a ter uma prova concreta de que consegue fazer algo que antes parecia impossível. Ela deixa de pensar, eu nunca consegui economizar, e passa a pensar, talvez eu consiga. Depois vem outra vitória. Ela monta uma reserva e pensa, eu consigo me organizar. Depois faz o primeiro investimento e percebe, eu consigo pensar no futuro. Percebe o que está acontecendo aqui? Cada pequena conquista não muda só a conta bancária, ela muda a história que essa pessoa conta para si mesma. E isso vale muito mais do que parece. Porque quem acredita que consegue continuar, continua. E quem acredita que nunca vai conseguir, desiste cedo. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente abandona os próprios objetivos financeiros. Não porque os sonhos eram grandes demais, mas porque nunca aprendeu a valorizar o caminho. A gente foi ensinado a comemorar só na linha de chegada. Ninguém comemora o primeiro quilômetro. Mas a verdade é que ninguém chega no quilômetro 42 sem passar pelo primeiro. Com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa. A gente quer colher uma árvore que nunca plantou, quer liberdade financeira, mas não quer construir uma reserva, quer tranquilidade, mas vive assumindo dívida para manter uma aparência, quer investir grandes valores, mas não consegue investir os pequenos valores, quer uma vida diferente sem desenvolver hábitos diferentes. E isso simplesmente não funciona, porque o patrimônio é reflexo do comportamento. Muito antes de aparecer na conta bancária, ele aparece nas decisões do dia a dia. Na minha opinião, a liberdade financeira começa muito antes do primeiro milhão. Ela começa no dia em que você entende que não precisa provar nada para ninguém. No dia que você entende que o dinheiro pode ser uma ferramenta para construir a vida que você quer, e não um palco para convencer os outros de que você é bem-sucedido. Talvez essa seja uma das maiores armadilhas da nossa geração. Vivemos cercados de gente mostrando só os melhores momentos da própria vida, e sem perceber, começamos a acreditar que riqueza é isso. Mas riqueza quase nunca começa por aí. Na maioria das vezes, ela começa em decisões completamente invisíveis. Na compra que você decidiu adiar, na parcela que você decidiu não assumir, no aumento de salário que você resolveu investir em vez de gastar, na reserva que ninguém viu, mas você conseguiu construir, no investimento que ninguém comentou. Enquanto algumas pessoas estão construindo uma imagem, outras estão construindo uma estrutura. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A imagem pode desaparecer rapidinho, a estrutura permanece. Pensa no prédio. O que chama a atenção é a fachada, mas o que impede aquele prédio de cair é o que ninguém vê, a fundação. Na vida financeira acontece exatamente igual. Os sonhos são a fachada, as pequenas vitórias são a fundação. Porque a fundação não impressiona ninguém, ela demora, precisa de paciência, precisa de consistência, precisa de disciplina, mas é ela que sustenta todo o resto. Se você sonha em comprar uma casa, continue sonhando. Se sonha em viajar pelo mundo, continue sonhando. Se sonha em conquistar a independência financeira, continue sonhando. O problema nunca foi sonhar grande. O problema é acreditar que o sonho vai se realizar sem construir a base que sustenta ele. E essa base não aparece de uma vez, ela é construída todo mês, toda vez que você escolhe guardar um pouco, toda vez que decide investir, mesmo parecendo pouco. Toda vez que evita uma dívida desnecessária, toda vez que resiste à pressão de consumir só para parecer bem-sucedido. Essas decisões parecem pequenas quando acontecem, mas vistas daqui 5, 10, 20 anos, elas contam uma história completamente diferente. Porque existe uma verdade que pouca gente gosta de ouvir. A maioria das pessoas não deixa de realizar os grandes sonhos porque ganha pouco. Elas deixam de realizar os sonhos porque nunca construíram um comportamento necessário para sustentar eles. E aqui está a mensagem principal que eu queria deixar com você nesse vídeo. Não subestime as suas pequenas vitórias financeiras. Elas não servem só para aumentar o saldo da sua conta bancária. Elas servem para mudar quem você é. Servem para construir disciplina, para criar confiança, para diminuir o medo, para aumentar a sua liberdade. E principalmente serve para que, quando o grande sonho finalmente chegar, você consiga realizá-lo com tranquilidade, sem colocar sua família em risco, sem entrar numa dívida desesperadora, sem depender da sorte, sem precisar parecer rico antes de realmente construir riqueza. Porque no final das contas,
Os grandes sonhos não nascem de um único momento extraordinário. Eles nascem de centenas de pequenas decisões que quase ninguém vê. E talvez seja isso que separa quem apenas sonha de quem um dia olha para trás e percebe que conseguiu transformar aquele sonho em realidade. Se esse vídeo fez você enxergar o dinheiro de uma forma diferente, deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais gente que também precisa ouvir isso. Se você ainda não é inscrito aqui no Grana Sem Ilusão, se inscreve agora. Ativa o sino das notificações, porque toda semana tem vídeo novo sobre psicologia financeira, comportamento e dinheiro de um jeito que ninguém mais te conta. E deixa aqui nos comentários qual foi a sua primeira pequena vitória financeira. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.